Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Está de volta ao Fogo e Fúria, depois do discurso do Estado da União, na noite desta terça-feira. Viva Pedro Correiro. Viva Ruben, tudo bem? Eu sou o Ruben Martins e estamos cá para analisar a atualidade política dos Estados Unidos. Pedro, o discurso do Estado da União costuma ser um momento magno do ano político americano, costuma ser utilizado por presidentes em crise para anunciar uma mudança de prioridades, sobretudo se for em ano de eleições. Neste caso temos eleições intercalares em novembro. Foi isto que Donald Trump fez nesta madrugada no Congresso em Washington? Nem por isso, Ruben. Trump até tinha feito saber antecipadamente que o discurso da última madrugada ia ser muito longo, porque havia muita coisa a dizer. A PBS, uma televisão pública, chegou a noticiar que podia ser um discurso de 2 ou 3 horas. Havia naturalmente muita expectativa de novidades sobre a economia, talvez sobre a política internacional, com este espectro de uma nova guerra com o Irão. Mas olha, foi de facto batido um recorde. Este foi o discurso do Estado da Nação da União mais longo de sempre, 1 hora e 48 minutos, e, por incrível que pareça, há muito poucas notícias a retirar dali. Foi, como o New York Times de resto escreveu esta quarta-feira, e muito bem, um espetáculo como estratégia de sobrevivência. Ou seja, foi sobretudo um longo número de entretenimento com pouca política para, por via do entretenimento, desviar as atenções da política e da economia. Há até uma altura em que Trump diz uma coisa que mostra qual foi o registro triunfalista e desfasado da realidade deste discurso. Ele diz, e passo a citar: "O nosso país está a vencer outra vez. Na verdade, estamos a vencer tanto que nem sabemos o que fazer. As pessoas pedem, por favor, por favor, por favor, Sr. Presidente, estamos a vencer demasiado, não aguentamos mais." Fim de citação. E depois apresenta jogadores da Seleção Americana de Hóquei em Gelo, que ganharam agora a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno e que foram convidados para a tribuna de honra no Congresso. E 1/3 do discurso foi isto, uma espécie de cerimónia de prémios, tipo Globos de Ouro, com piadas e, claro, com muito autoelogio, com o retrato dos Estados Unidos neste segundo mandato de Trump como uma nação, e passo a citar, maior, melhor, mais rica e mais forte que nunca. Mas como é que estão realmente os Estados Unidos nesta fase? Estão mesmo fartos de vencer tanto, como diz Donald Trump? Não, de todo. E nesse sentido foi, de facto, uma oportunidade perdida para Trump. Nestes últimos dias, e com este pretexto do balanço do Estado da União, saíram várias grandes sondagens a tomar o pulso ao eleitorado norte-americano, e os números, de facto, não são nada bons para a administração republicana. A sondagem da Ipsos, que é uma empresa multinacional, que normalmente é parceira da Reuters e que desta vez fez um inquérito para o Washington Post e para a ABC News, mostra que apenas 39% dos inquiridos fazem neste momento uma avaliação positiva do mandato de Trump. Isto são números muito baixos e que, de resto, se repetem noutros inquéritos. 39% na CNN, 40% na CBS, 42% na Economist. Portanto, sempre com maiorias de eleitores desiludidos com Trump e minorias de eleitores muito contentes com Trump. Mas voltando ao inquérito da Ipsos, ele contém outras respostas interessantes para fazermos este balanço do Estado da Nação. 65% dos inquiridos condena a política de tarifas, que agora foi parcialmente chumbada pelo Supremo Tribunal. Outros 65% também considera que Trump não está a fazer o suficiente para combater a inflação, que foi o grande tema de campanha desta última campanha eleitoral. 57% avaliam negativamente a política económica de Trump no seu todo. 58% também condena a política anti-imigração, que tinha sido a outra grande bandeira de campanha de Trump. 62% condena a política externa, todo este afastamento dos Estados Unidos em relação aos seus velhos aliados, nomeadamente os europeus, e este envolvimento em vários conflitos. Portanto, isto não é um estado da nação satisfatório para Trump ou para os norte-americanos. E isso são apenas sondagens, Pedro. Ou seja, são apenas a percepção que os americanos têm do estado da sua nação. Porque depois há outros números oficiais que são
bastante desfavoráveis a Donald Trump. Exato. Quando Trump diz, por exemplo, que os preços estão a cair, não é verdade. A inflação está nos 2,4%, portanto, ainda está a subir homologamente 2,4%. Este valor ainda está acima da meta estabelecida para a Reserva Federal e, portanto, impede aquela descida mais drástica das taxas de juro que Trump continua a pedir à Reserva Federal. Isto é também um valor de inflação apenas 0,3 pontos percentuais abaixo dos 2,7% que Biden tinha deixado a Trump. Portanto, quando Trump diz que recebeu uma economia completamente destruída e que é ele que está a dar a volta, está a exagerar. A inflação persiste, ainda que esteja muito longe daqueles valores históricos do pós-pandemia. Quanto ao mercado de trabalho, ele está completamente estagnado. A proporção de população ativa a trabalhar está praticamente igual ao final da era Biden. Trump lá vai dizendo que nunca houve tantos americanos a trabalhar, mas isso tem a ver com os números absolutos que decorrem do aumento da população e não tem a ver com um crescimento efetivo do emprego. Portanto, todo o investimento que tem havido no setor da inteligência artificial, toda a promessa de regresso da indústria aos Estados Unidos com a questão das tarifas não está a ser traduzida por aumento de postos de trabalho e de oportunidades de emprego. Depois, quanto às tarifas, tem sido um impacto negativo para a generalidade dos agentes económicos. O Partido Democrata, ontem à noite, na sua resposta oficial, que foi preferida por Abigail Spanberger, dizia que estas tarifas de Trump foram, na verdade, um imposto de $1.700 para cada família no último ano. E, portanto, há aqui um grande capital de insatisfação que não tem a ver, que não tem qualquer correspondência com este discurso triunfalista do estamos fartos de vencer tanto. Tanto que Trump lá pelo meio anunciou uma outra medida que vai sempre depender de votações no Congresso, por exemplo, limitar a propriedade das grandes empresas de investimento financeiro na habitação, porque são empresas que andam a comprar milhares de casas em bloco e a contribuir para a subida do preço das casas. Novidades sobre programas de conta poupança-reforma e contas de poupança para crianças. Também defendeu que os congressistas e os senadores devem ser impedidos de investir na Bolsa. Mas tudo isto são medidas que, em primeiro lugar, vão depender do Congresso, não têm aprovação e muito menos implementação garantida, e de facto é muito pouco para responder à insatisfação dos norte-americanos neste momento. E no meio disto tudo, Trump lá insistiu que não vai desistir das tarifas, que as tarifas são o mesmo caminho, mas vá lá, pelo menos desta vez coibiu-se de insultar os juízes do Supremo. Uhum. Pedro, e na frente externa, alguma novidade neste discurso de Donald Trump? É que, pelos vistos, os Estados Unidos continuam a mobilizar meios militares para o Médio Oriente a um ritmo que já não era visto desde a invasão do Iraque em 2003. Trump disse alguma coisa sobre o Irão? Disse pouco, mas disse. Foi por aí até que eu abri o texto que publicámos esta madrugada no site do Público. Trump fez aqui um exercício estranho. Se por um lado reiterou que os Estados Unidos obliteraram o programa de armas nucleares do Irão naqueles bombardeamentos do ano passado, em junho, contrariando assim completamente o que o enviado especial dele ao Médio Oriente, Steve Witkoff, tinha dito aqui há poucos dias, que o Irão estava a uma semana de distância de obter a bomba atómica. Por outro lado, Trump sublinhou ali um sentido de urgência em relação ao Irão, ao acusar Teherão de, e passo a citar, estar a trabalhar para construir mísseis que brevemente alcançarão os Estados Unidos da América. Isto é uma novidade, a ser verdade, claro, e não sabemos se é, porque de facto o Irão não tinha até agora capacidade para atingir diretamente os Estados Unidos. E ao dizer isto, Trump poderá estar a levantar o véu dos argumentos que ainda esta terça-feira o secretário de Estado Marco Rubio terá apresentado à porta fechada no Congresso, argumentos esses para defender um possível ataque ao Irão, que Teherão estará cada vez mais próximo de conseguir atingir os Estados Unidos e que, portanto, o Irão deixa de ser apenas uma ameaça existencial para Israel, ali ao lado, e que passa também a ser uma ameaça hipotética aos Estados Unidos, ao território norte-americano. Isto aliado ao receio de que os iranianos continuam a defender, a desenvolver, de facto, armas nucleares. Tudo isto adensa um documento interno, um argumento interno na administração Trump para atacar o Irão.
Muito diretamente, vamos ter uma nova guerra entre os Estados Unidos e o Irão? E quando é que ela pode acontecer? Se tudo correr muito mal, em teoria, pode ser já a partir da madrugada desta sexta-feira. Esta quinta-feira há aquilo que está a ser visto como uma última oportunidade diplomática. Os negociadores americanos e iranianos vão reunir-se em Genebra, com o assunto de sempre em cima da mesa, que é a exigência americana de que o Irão abandone completamente as suas pesquisas nucleares, porque teme que sejam, de facto, na verdade, um projeto para desenvolver bombas atómicas, e, por outro lado, a exigência iraniana de poderem fazer o que quiserem. Como sempre, isto já tinha sido objeto de negociações e acordos internacionais durante a era Obama, que Trump se encarregou de rasgar por completo durante o seu primeiro mandato. Há sempre a hipótese de um meio termo, que é autorizar o Irão a fazer as suas pesquisas nucleares apenas para fins civis, para a produção de energia, para a medicina, etc. E o que se passa agora na Casa Branca é o seguinte, segundo escreve o Axios, o Washington Post, o Guardian e outras fontes bastante confiáveis. Witkoff e outro enviado diplomático de Trump, que é o seu genro, Jared Kushner, estão a pedir a Trump para esperar por esta quinta-feira e pela avaliação que eles vão fazer de como correu a reunião de Genebra antes de Trump tomar qualquer decisão para atacar o Irão. Portanto, antes de quinta-feira, em teoria, não deve acontecer nada. Depois, há um foco de resistência dentro deste círculo de decisão em Washington, que é o general Dan Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto, que tem alertado a administração Trump que o Irão não é a mesma coisa que a Venezuela, que não é possível mandar a Força Delta a Teherão para matar ou capturar um ayatollah e sair do terreno na mesma noite. Ele alerta que os Estados Unidos arriscam ser arrastados para outra guerra prolongada e muito mortífera. E este general avisa também que as forças norte-americanas não têm, neste momento, mísseis Patriot em número suficiente para proteger as bases americanas, os navios americanos no Golfo, os aliados na região como Israel, de uma eventual vaga de retaliação do Irão. Não têm, neste momento, o mesmo número de mísseis que tinham aqui há uns tempos, porque emprestaram baterias a Israel, algumas dessas foram, entretanto, passadas à Ucrânia, e também porque os próprios Estados Unidos utilizaram muitos mísseis Patriot durante o ataque do ano passado ao Irão. E há também a questão assinalada pelo General Kane, que os Estados Unidos não contam agora com os seus tradicionais aliados europeus como contavam aqui há uns anos, por razões que são bastante evidentes para nós. Portanto, esse é um prato da balança, com vozes de peso a dizer a Trump para esperar ou para não se meter de todo numa nova aventura militar, mas no outro prato está o próprio Trump, que, segundo a imprensa norte-americana, tem-se mostrado muito impaciente, que tem todo um quadro político interno na economia, no caso Epstein, a puxá-lo para uma fuga para a frente, para mais uma grande manobra de distração. E tem, claro, vozes como os neoconservadores do Congresso, nomeadamente Lindsey Graham, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, a puxá-lo para o lado da guerra. Portanto, vamos ver, tudo dependerá de facto do que acontecer na quinta-feira em Genebra, mas também dos próprios humores de Donald Trump. Muito obrigado, Pedro. Um abraço e até ao próximo Fogo e Fúria. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.